Como é que fica o teatro no século XXI diante de uma pandemia? E as séries de streaming? Elas roubam público do teatro? Essas duas perguntas eu vou fazer para Tereza Virginia Barbosa e Anita Mosca. A Tereza Virginia é professora da UFMG, professora de literatura grega, diretora de teatro, tradutora, e a Anita Mosca é doutoranda pela UFMG, atriz italiana radicada no Brasil. Além disso, a gente vai falar sobre teoria da tradução no teatro, como que é pegar um texto escrito do teatro e passar para a língua portuguesa de forma oral, que é o que o ator, o personagem vai fazer no palco. Como é que é essa prova do palco? Como é que questões como ritmo e escolha do vocabulário influenciam na tradução do teatro? A entrevista está muito, muito bacana. Vejo vocês lá no canal do Difusor no YouTube. Até lá! Ok, pessoal, estamos aqui, sexta edição do programa Difusor, dessa vez tendo a honra de receber Tereza Virginia, professora da UFMG, professora do grego, uma referência aí no grego, na tradução do teatro, e a Anita Mosca, né, pesquisadora da UFMG, atriz italiana e também, enfim, que atua no Brasil e em vários países, para falar sobre teatro, sobre teoria da tradução e tradução do teatro. Muito obrigado, viu, gente, vocês terem aceitado o convite. Eu é que agradeço. Obrigada, Feliz de Paula. te ver e agradeço a lembrança do meu nome. Imagina. Olha só, gente, corrija se eu estiver errado, tá? Mas às vezes tem a sensação que na discussão sobre o teatro na academia, às vezes o teatro não acaba sendo reconhecido como literatura, como se fosse uma espécie de gênero à parte. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, assim, se o texto teatral tem algum tipo de especificidade que faria com que ele não fosse considerado literatura, ou se tem, assim, alguns traços estilísticos, alguns recursos aí que faria com que ele fosse literatura. Bom, o texto teatral, começo eu, prioridade aos mais velhos, né? Aos cabelos brancos. Então, o texto teatral, ele tem uma particularidade. Bom, ele sempre foi colocado como literatura dramática nos cursos de letras, né? E as pessoas assistem o teatro lento, né? Isso é uma perda muito grande. Eu sempre fiquei muito desconfortável com essa ideia do teatro lido, porque eu sempre usei o teatro para viver. Para viver, não como profissional de teatro, mas para viver. Eu fazia dramas com minha mãe, com meu pai, fazia birra, fazia aquela coisa toda, a gente já nasce com o teatro. Quando a gente arruma determinadas posturas com nossos pais. E aí comecei a estudar o teatro na faculdade de letras. Nunca fui para uma faculdade de teatro. Uhum. Até que, aos 17, 18 anos, 19, quando eu já estava na faculdade de letras, eu comecei a ler Guimarães Rosa. E aí eu falei assim, bom, essa fala de Guimarães Rosa tem uma especificidade que o teatro grego que eu lia não tinha. Porque ela tinha corpo, ela tinha som, é uma fala escrita oral. É isso que eu entendo o teatro. Uhum. O teatro, um bom dramaturgo, escreve como Guimarães Rosa. Tanto assim que as pessoas têm dificuldade para ler o Guimarães Rosa. Mas quando se lê em voz alta e mexendo e localizando o espaço, o Guimarães Rosa fica transparente, que é o que fazem os contadores de história lá de Cordisburgo, os Miquelins. Então, essa foi a primeira coisa que eu comecei a perceber, que existe um problema, existe a literatura teatral traduzida de forma escrita e os dramaturgos que escrevem como dramaturgos. Um texto oral, não é oralizado, mas um texto que é
para ser anunciado como uma fala oral natural. Agora eu passo a bola para a Anita, que eu acho que ela vai poder falar isso de experiência de atriz. Eu estou falando aí de experiência de professora de gabinete, etc. E tal, tá? Pois é, a minha experiência foi o contrário da Virgínia, né? Porque eu comecei como profissional de teatro, continuou também, mas fiz outros encontros fantásticos também na minha trajetória. E um desses encontros foi Teresa Virgínia na academia. Bom, eu comecei a fazer teatro com 17 anos, era estudante de liceu. Aí no meu colégio tinha uma temporada de teatro. Eles convidavam para os meninos para ir ao teatro. Eu achava aquilo muito chato, então sempre fugia, sempre procurava uma desculpa. Até que uma professora falou: "Você quer fazer teatro?" Pronto, eu pisei no palco e nunca mais saí de lá. Então, foi uma grande aprendizagem, porque eu entrei nessa companhia de teatro, né, que Camila Scala, essa professora, dirigia, e foram 5, 6 anos fantásticos de participação em festivais nacionais na Itália, internacionais. Me lembro do Festival de Avignon, que marcou com 20 anos de idade a minha trajetória, porque você encontrava o mundo inteiro lá. Me lembro de atores do Vietnã, da América Latina, da Europa toda. E o meu percurso foi, então, no palco. Encontrei a palavra corporizada, corporificada, atuando já, né? Então, para mim, ler o teatro significava também um estudo para ir para a cena. Pois bem, depois a vida dá muitas viravoltas, acabo aqui no Brasil e penso assim: devo estudar essa língua, né? Esse português, porque como que vou fazer teatro sem falar bem? Então, qual a melhor escolha de ir para uma federal? Eu escolhi uma faculdade de letras também. Porque lá achava que eu ia encontrar o teatro mais que as faculdades de teatro. Me perdoem os meus colegas que vão lá, que com certeza são boas também, mas eu queria encontrar não apenas a performance. Nunca me interessei só no ato performático, mas também a palavra, né, que é divina, ela nos torna divinos. Então, vou para a Faculdade de Letras, tenho esse encontro maravilhoso com a Teresa Virgínia, que me traz para o mundo grego. Eu tinha visto muito teatro grego na Itália, até nos teatros originais da Magna Grécia, né? Que no verão lá aproveitam ainda para temporadas. Mas, por ser sincero, eu nunca me apaixonei pelo teatro grego. Sempre trabalhei para uma dramaturgia contemporânea na Itália, original, contemporânea, e a Virgínia me traz uma emoção, uma vibração, porque ela tem um discurso diferente sobre tradução do teatro. E finalizando, o que era a tragédia grega, o que eu assisti, né, claro, era ter um italiano áulico, sofisticado, distante, chato. Então, uma jovem não se apaixonava por aquilo. Tudo aquilo era distante. E hoje não. Hoje, 4 peças, eu estou completamente apaixonada pela Écuba, pelo Oreste, Clitemnestra e tudo o que tem por aí. Você falou da vibração da Virgínia. Eu lembro que uma vez ela substituiu o Jacinto a fazer Fundamentos da Literatura Grega numa sexta-feira à noite, lá nos Idos, Virgínia, de 2004, 2005. E a Virgínia substituiu, tipo assim, terminou a aula, o pessoal levantou e bateu palma. Você lembra disso, Virgínia? Não foi no auditório 1007. Impressionante. Falando lá em pé, 4 horas, assim, uma energia. Não duvido nada. Aqui, gente, um dos objetivos do difusor aqui
é justamente difundir a pesquisa, né, dos nossos colegas da área e tal. E eu queria que vocês comentassem o que vocês pesquisaram na dissertação, na tese de vocês, né? Sei que a Virginia trabalhou, né, o conceito de logos no Eurípides, e a Ana, né, tem trabalhado aí a produção do Enzo Moscato, né, um dramaturgo italiano. Eu queria que vocês comentassem, assim, né, pensando assim, em alunos dos primeiros períodos de letras, né, o que significa, né, enfim, trabalhar com isso, vocês trabalharam. Bom, lá vai a prioridade. Infelizmente, sou velha. Mas, Bom, essa tese de doutorado é uma tese muito antiga. É uma tese de 1998, muito antiga. Né? Depois disso, eu já fiz a tese de titular, né? Mas eu sempre caminhei no mesmo percurso. No mesmo percurso. A tese de doutorado, e eu sempre fui muito ligada à experiência com a divindade. É o que me move na vida, é experimentar a divindade. E na tese de doutorado, a sugestão do Jacinto, inclusive, foi, Jacinto sempre foi um mentor na minha vida, uma pessoa, uma referência na minha vida, completamente diferente de mim, mas sempre gostei muito da cabeça do Jacinto. Né? Jacinto é uma pessoa fantástica. Bom, então ele me sugeriu, faz o Logos, porque eu já era assim, muito assim, caretinha, religiosazinha e tal, e a hora que eu vi o tamanho que é a palavra Logos na cultura grega, eu me assustei, fiquei aterrorizada e falei, o que eu vou fazer com esse Logos? Mas uma coisa que eu senti, que eu já sinto, parece que entendeu o meu caminho de pesquisador, quando ele sugeriu, pesquisa o Logos e tal. Assim, numa conversa daquele jeito que ele fala, tão displicente no caminho, por que você não estuda o Logos? Né? Eu comecei a entender que o Logos, ele tem uma vida pagã, que é a palavra manipulada para entrar nas pessoas, convencer as pessoas, persuadir as pessoas, a palavra retórica, a palavra política, a palavra poética. E depois, num certo momento, essa palavra, ela se faz carne. E aí, eu comecei a perceber que eu sou uma pessoa que não só espiritualmente, mas também materialmente, visceralmente e na prática ordinária da vida, ama a palavra encarnada. E essa palavra encarnada, um recorte, uma metonímia, depois você explica para os seus alunos o que é a metonímia, mas uma metonímia da palavra encarnada é o teatro. O teatro é metonímia da palavra encarnada. E o teatro grego, em especial foco, é o teatro que encarna o sofrimento humano. O ator encarna o sofrimento humano. E o sofrimento humano é o grande mistério, né, da existência do Logos divino. É isso. Passo a bola para a Anita. Bom, a minha dissertação foi sobre Enzo Moscato e também o meu doutorado está sendo sobre a produção dramatúrgica dele. Enzo é um autor de referência na Itália, como autor de uma dramaturgia original que tem mais de 40 anos de produção, tem dezenas e dezenas de textos publicados na Itália. Ele tem uma companhia própria que leva o nome dele, que se chama Companhia Teatrale Enzo Moscato, que também apresenta uma trajetória muito peculiar no cenário teatral na Itália, porque poderíamos dizer que é uma das últimas famílias teatrais com marca do século passado, no sentido
não na dramaturgia, que é original, é contemporânea, mas ele tem uma ideia de família mesmo. Então, tem atores que tiveram filhos, que se tornaram atores da companhia, e por aí vai, ele não faz teste para entrar nessa companhia, é só no encontro humano. Então, isso já torna o Enzo um personagem realmente especial, né? Neste mundo feito agora de talent, de pessoas que vão na televisão para mostrar que sabe cantar, sabe dançar, é outro mundo. Eu sempre amei o Enzo Moscato, encontrei ele muito jovem, estava ainda naquela companhia com a qual comecei, que se preocupava da nossa formação, então chamava os grandes dramaturgos da Itália, os grandes diretores, e marcou profundamente o meu percurso. Aí, quando se apresenta a possibilidade, assim, de fazer também um percurso acadêmico, de me formar em letras, de discutir uma monografia, depois uma dissertação, eu tive uma grande vontade de voltar a essa escrita em napolitano, inclusive, nós estamos falando de outra língua que não é o italiano. A Itália, para quem não souber, é uma terra de muitas línguas. Essas outras línguas não são mais oficiais, já foram, né? Porque a Itália unida é muito recente, de 1861. Até então era dividida em muitos reinados, entre os quais o reinado de Nápoles era um reinado grande, importante, que teve essa língua. Se pensar, não é muito tempo atrás, 1861. Essa língua continua, tem uma linha dramatúrgica continuativa da Idade Média até hoje. Eu também, na minha pequeno contexto, escrevo algumas das minhas peças em napolitano. Então, o que acontece? Que vou lá na Faculdade de Letras da UFMG e encontro uma pessoa tão aberta de cabeça que topa orientar primeiro uma monografia, depois uma dissertação em napolitano, que é a Teresa Virgini. E eu tento me apropriar dessa metodologia de tradução do teatro que a Virginia vem desenvolvendo nas décadas de pesquisa dela, e que tem uma parte de atuação na tropeça, e tento fazer essa metodologia para traduzir o Enzo Moscato para o português. Tá? A minha monografia se torna um livro, em 2015, que é o primeiro texto do Enzo Moscato traduzido no Brasil, que é Scanna Surici, o texto original, que traduzimos como De Gola Ratos, em português. E depois veio a dissertação, que é Signori Signorin. E agora estou ampliando o projeto com uma tetralogia completa para traduzir. E para mim, que estou com um pé na academia, um pé no palco, é uma grande honra ser convidado como atriz na companhia Enzo Moscato. Então, desde que eu comecei a traduzir ele, depois 20 anos eu conheci, assim, encontrei de novo ele e convidamos para o Brasil. Ele já deu uma aula na Federal de Minas Gerais e ele me convida como atriz na Itália. Então, é um encaixe maravilhoso que eu vivo em toda a plenitude. Tá rodeado por pessoas sensacionais aí, né, Anita? É verdade, Paulo. E muito legal você trazer, né, apresentar ele para o Brasil, né, fazer esse trabalho. Né, Sim, só acrescentar uma pequena coisa. A tradução do teatro já é um mercado de nicho dentro da tradução. Sim. Mas, em específico, traduzir o teatro italiano apresenta uma maior dificuldade ainda, justamente porque a maioria dos dramaturgos, eles escrevem não em italiano, mas nas outras línguas da Itália. Por exemplo, Enzo Moscato em napolitano. Então, os meninos que estudam italiano aqui e que querem, por exemplo, traduzir um autor italiano, eles vão ter que enfrentar esse desafio.
Tirando, por exemplo, nomes como o Dario Fo, que se preocupou, que escreveu nos dialetos do norte, mas se preocupou de publicar com a tradução já de italiano juntos, né? Então, assim, tem esse maior desafio para que o teatro italiano chegue aqui. Aproveitar que a gente está falando do Moscato, Anita, tem um trecho na sua dissertação que você comenta que ele rompe com uma tradição com relação a uma maneira meio previsível, vamos colocar assim, de escrever, de usar início, meio e fim, e que ele trabalharia uma espécie de experiência do vazio na palavra. Eu queria que você comentasse sobre isso. Assim. Bom, isso é muito interessante, no Enzo. Ele começou com uma escrita bem convencional, né? Início, meio e fim, com deixos de didascálias no texto, os primeiros 5, 6 anos da produção dramatúrgica dele, ganhando os maiores prêmios, né, de dramaturgia na Itália e na Europa. Depois ele teve outra fase, que inclusive é parte da pesquisa do meu doutorado, que ele foi mais para a poesia teatral, para o poema teatral. O Enzo é também diretor e também ator, então ele vai no palco, há 40 anos está lá. E ele se interessa pelo aspecto matérico da palavra, pelo significante, não apenas o significado. E é considerado o poeta da cena italiana. Nesse sentido, algumas obras dele não têm essa estrutura, início, meio e fim, não apresentam uma narrativa, mas a tentativa de levar o som nas repetições de produzir, da palavra, de produzir um sentido. Essa expressão da palavra vazia de um grande crítico teatral, Enrico Fiore, que já escreveu para os maiores jornais lá na Itália, o Enzo Moscato é objeto de pesquisa em vários campos. E a dramaturgia dele representa um caso muito peculiar no cenário italiano e europeu. Bacana, bacana. Virgínia, eu lembro que quando eu fiz a sua disciplina no doutorado, isso lá acho que foi 2013, eu acho, você deu uma disciplina sobre tradução do teatro, e eu lembro que eu já tinha terminado os créditos, mas como você deu essa disciplina, eu falei, não, é Virgínia, tradução, eu tenho que ir lá fazer e tal. Obrigada. E foi massa, assim, eu acho que o melhor capítulo da tese até é justamente sobre tradução, por causa da sua disciplina e de uma orientação que eu tive em Portugal. São esses 2 marcos, assim, para mim. E aí eu queria comentar um pouco sobre isso, sobre teoria da tradução, sabe? A tradução de poesia, por exemplo, ela demanda um esforço grande, assim, porque às vezes o tradutor tem que tentar, né, trazer ali especificidades do texto de saída, né? O texto está em língua estrangeira, para cá, né? Para essa língua de chegada, língua meta, enfim, qualquer que seja a expressão. Então, às vezes, sei lá, tem alguma metáfora sonora ali, naquele texto ali, eu tenho que tentar, de algum modo, né, trazer para cá, né? Fazer essa mágica que esse jogo ali soe aqui de alguma maneira também, né? E na tradução do teatro, quais seriam as especificidades, assim? O que normalmente o tradutor do teatro precisa levar em conta, tendo em vista o texto ali, e esses recursos também que o teatro, esses recursos são essas especificidades do tipo, tem uma plateia, né? Como é que eu lido com a plateia? Como é que né, o estatuto plateia, essa entidade, entra no jogo da tradução aí do teatro? Eu vou, assim, pegar um gancho, não vou usar como conceito, mas vou usar como, vamos dizer, um conceito patenteado por mim agora, nesse minuto, nessa conversa. Vamos imaginar. A ideia de palavra vazia. Né? A ideia de palavra vazia e de plateia. Né? A palavra, quando sai da boca de um ator, ela sai
para uma plateia. Eu não conseguiria, por exemplo, dar uma entrevista sem ver sua cara. É uma ideia assim de conversar com uma tela vazia, é muito dolorosa para mim, né? Então, o que seria a especificidade de um texto teatral para ser traduzido? Eu já adiantei um certo fluxo oral, um certo ritmo de oralidade, né? Que você tem no texto. De pensar o texto não como montado de palavras, mas de frases completas, de pensamentos completos, né? De pensamentos completos que tem que se ajustar. Se você perde o sentido de uma palavra dita, a outra tem que suprir para a coisa caminhar bem. Por quê? Porque um espectador não vai virar a página e voltar, nem vai consultar o dicionário, nem vai ter rodapé, nem vai ter nota de comentador, nem nada disso, né? Então, uma das coisas que a gente faz na Trupersa, primeiro, é quando você convidou para essa entrevista, foi muito bem pensado ter convidado também um artista, porque a Trupersa não traduz sem o aval do artista também, com a sensibilidade do artista. Não basta você conhecer a língua. Então, aí dentro da teoria da tradução, não basta só conhecer bem a língua. Precisa conhecer a função do texto. E a função do texto em execução. Né? A função do texto solitário, como a poesia, a função do texto comunitário, como é o texto de teatro. Você não faz teatro sem plateia, e você não faz teatro sem diretor, você não faz, quer dizer, o teatro é um texto que nasce para ser coletivo. Grande sofrimento do teatro na Covid-19, né? O teatro nasce no meio, então, até uma certa promiscuidade na tradução da Trupersa. De quem que é a tradução? Eu ponho lá o nome como diretor de tradução para dar uma referência para o sistema educacional, para o sistema do Lattes, para o sistema das coisas todas, mas todos nós participamos de alguma forma, né? Uma das coisas, então. Agora, quando eu falo de ritmo, eu também estou me pautando no Henri Mechanik. O Henri Mechanik vai falar, o Henri Mechanik é poeta, tradutor da Bíblia, né? Tradutor de texto antigo, vamos dizer. Poeta contemporâneo, morreu já, né, tadinho? Mas poeta contemporâneo. E aí eu alio o ritmo poético que os textos teatrais precisam ter. Não estou falando que a tradução da Trupersa deveria ser uma tradução prosaica, né? Porque as pessoas pensam assim, traduzir assim, traduzir numa forma de que todo mundo entende. O texto da Trupersa traduzido não é fácil. Ele precisa ser lido em voz alta para que seja entendido, como Guimarães Rosa. E nesse lido em voz alta, nós tivemos uma última reunião, porque a gente está gravando um audiodrama de tragédia, e houve um verso lá que os atores não entendiam. Aí, quando os atores me perguntaram, eu falei assim, uai, por que eu traduzi essa coisa dessa forma? Eu também não estou entendendo. Eu vi aquele susto. Mas nós estamos trabalhando com um ator convidado do Grupo Galpão, que falou assim, não, esse texto é isso. E leu com o ritmo, com a respiração e com a cenografia, porque a palavra escrita já tem o espaço cênico, ela tem o proscênico ali, ela tem tudo ali no meio. Além do ritmo da frase, da palavra, da respiração do ator, ainda existe o ritmo da cena e o ritmo do espetáculo. Então, tudo que você vai dizer é temperado com ritmo, com afeto, um afeto violento, um afeto mais pacífico, né? Então,
Voltando à palavra vazia, só para arrematar, que estou falando demais. Então, além de todas essas camadas de ritmo em cima de ritmo, em cima de ritmo, nós temos também a interpretação do ator, e eu posso traduzir uma palavra. Já aconteceu várias e várias vezes nessa gravação desse audiodrama. Você traduz a palavra com uma intenção e o ator fala com a intenção oposta e fica muito melhor. Então, a palavra precisa ser vazia o suficiente para o ator e o diretor e o cenógrafo poderem colocar a marca digital dele na palavra e dizer: eu quero que você diga essa palavra com ironia, eu quero que você diga essa palavra com tristeza. Então é isso. Vamos pensar que a palavra vazia, nessa circunstância que eu falo agora, é a palavra, a tábula rasa, ou a menina que você vai fazer o que quiser com ela porque ela nunca teve experiência nenhuma, ou o rapaz que você vai fazer com ele o que quiser porque ele nunca teve experiência nenhuma. É aquela palavra inaugural, né, que a gente procura e que o Steiner fala, a palavra que causa espanto de ser natural porque saiu de uma forma inusitada. Passo a palavra. Muito bom. Isso de ser uma espécie de laboratório de tradução é bem interessante, né? É democrático, né? É democrático e é contínuo, é fluxo contínuo, porque o que a gente observa, e a Anita pode falar disso até depois, é que o texto teatral, para ficar pronto e ser impresso, ele precisa, no mínimo, de umas 50 apresentações. Nossa. Porque a cada apresentação vai se mudando o texto, e isso acontecia na Grécia, com as apresentações, assim, claro, a Grécia tinha os grandes festivais, era impossível fazer 50 apresentações temporadas, mas o texto era muito ensaiado até virar texto, para poder ser escrito no papel. Fazer teatro é trabalho, né? Mesmo assim, ele era um roteiro que o ator interferia. Às vezes o diretor fala, eu quero que você fale desse jeito. O ator, na hora, ele muda. Ele fala do jeito que ele quer e ainda briga com o diretor. É isso. Fazer teatro. Pensa, assim, o que mais me tocou no início é que a Virginia falava, eu preciso dos atores, dos diretores, dos artistas para traduzir. Isso é revolucionário. Isso é completamente inédito para mim. Eu não me ocupava de tradução na Itália, como estou fazendo agora, mas não muito tempo atrás eu ouvi uma entrevista na Radio 3, que é um rádio, né, nacional, que perguntavam para uma grande tradutora, mas vocês já trabalharam em equipe? Ela falou, não, equipe, tradução não, porque como é que faz em equipe? É difícil, né? Tomar decisões, tudo ficaria mais complicado. Pois é, a Tropeça propõe um projeto completamente oposto. As discussões rolam, existem, os atores, para se convencer que aquilo pode ser uma boa escolha, argumentam muita coisa, porque passa no corpo dele. A palavra passa no corpo dele, na voz deles. Às vezes os tradutores que vêm lá do grego, da teoria, também reclamam de algumas mudanças, mas de tudo isso, elemento assim, combativo, agônico, aí se chega à tradução, que ainda deve passar pela prova do palco. Porque é lá realmente que você testa o ritmo de um texto teatral. Achei pesado isso, prova do palco. Nossa, achei tenso. Prova do palco. Nossa. Prova do palco. Mas a gente é mais às tensões. E o que é mais fantástico é a gente num mundo em que tudo é dinheiro, em que tudo vira produto, né? A gente assumir
a possibilidade de não ser autor de alguma coisa. Né? Aquela coisa do meus direitos autorais, onde estão? Ah, mas que direitos autorais? Como se fazer o direito autoral de um corpo coletivo? Né? Que é mais ou menos o que... As pessoas que estão religiosas estão muito acostumadas com isso, com a ideia de corpo místico, aquele corpo que é um corpo que se forma e nunca é visto, aquela coisa toda. E que é uma história, que é uma coisa lá do mundo grego e medieval também. Não se tem ator, e daí? Não se tem ator. Né? É uma coisa muito, muito legal, porque não se faz teatro. Primeiro, sem humildade, não se faz. Embora o artista esteja exposto à vaidade total, porque a prova do palco, ele é o espetáculo, ele está ali, ele tem que estar lindo, ele tem que estar, etc, etc. Mas não se faz teatro sem humildade, sem gente do lado, sem partilha. Quer dizer, quando se diz que o teatro é quando eu falei, o teatro é uma metonímia do Logos encarnado, ele é, porque ele exige coisas que hoje no mundo contemporâneo é o oposto. Né? Você cada vez mais solitário em casa, cada vez mais fazendo sua selfie, cada vez mais aquela coisa toda loucamente solitária, como se viver solitariamente fosse felicidade. Isso é muito louco. É muito louco mesmo. É um contexto bem egóico, né? É bem egóico. Bem egóico. Bora lá. Gente, vocês têm uma dupla atuação, né? Tanto acadêmica quanto artística, vamos colocar assim, né? Vocês, né, trabalham com tradução, fazem pesquisa e também montam peça. Eu queria que vocês comentassem sobre o grupo, né, de vocês, o Trupersa. Sei, por exemplo, né, que vocês montaram, por exemplo, né, Écuba, do Eurípides, né, com tradução da Virgínia, direção da Anita Mosca. E aí eu queria que vocês falassem, né, como é que esses dois âmbitos aí, né, o acadêmico e o artístico, eles se entrelaçam, se dá para separar, como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Trupersa existe desde 2009. A Trupersa já teve duas diretoras. Uma diretora, que é a Andréa Garavello, né? Que atualmente não está na academia, atualmente. E isso é uma das coisas que a Trupersa leva em consideração. Eu agora estou fora da academia, talvez seja o momento da Trupersa se profissionalizar mais, em termos de não estar muito ligada à academia e ser mais artística do que acadêmica. E a Anita já tem uns 6 anos que trabalha conosco, né, Anita? Mais ou menos. Acho que a Anita começou em 2012, 2013. Sim. Não me lembro direito. Antes da minha monografia. Isso. A Anita, porque entramos assim, quando você fala, você traduziu Écuba? Sim, eu traduzi Écuba. Eu tenho uma mão de ferro de corrigir os trabalhos dos alunos, porque eu traduzo com os alunos, mas eu não fico com esse crédito só para mim, né? Então, na Écuba agora, o papel da Anita como diretora é um papel de tradução também. Ela vai traduzir a palavra para o corpo, e se a palavra que eu propus não se adequar ao corpo e à voz, ela vai mudar. E ela vai falar, não, Virgínia, assim não dá. Ela interfere rápido nessa coisa. E o ator, por sua vez, vai traduzir a palavra para o seu espírito, para o seu sentimento e tudo. Como eu disse para você, eu prefiro ser diretor de tradução do que ser um tradutor. Né? Interessante que então, você falando, parece que o tradutor do teatro é uma espécie de propositor, né?
Interessante isso. exatamente. Interessante. Exatamente. Então, ele é um diretor de palavras que chegam no texto e eu vou mudando as palavras ali. Uhum. E, e depois, com toda 45 anos estudando grego, quer dizer, você já deixou os preconceitos para trás. Ou você já deixou os medos para trás de estar certo ou errado. Porque o que é certo e errado no teatro é o que convém para aquele corpo do ator que vai falar, para aquela voz do ator que vai falar, para aquela circunstância, né? Mas agora eu esqueci a pergunta. Era isso. Então, como é que se entrelaça a vida acadêmica com a artística? Pois é, então, eu sempre fui uma acadêmica estranha e uma artista quadrada. Então, o que nós temos aí? Eu sempre fui gauche na academia e sempre fui gauche no teatro. E eu gosto dessa postura de não estar acomodada, não estar bem em nenhum dos dois. Porque eu acho que é isso que me faz ser ponte entre os dois. Porque se eu tivesse de um lado, eu não seria o outro lado. Eu prefiro estar assim. E é por isso que eu preciso de acadêmicos e de artistas para poder fazer essa conexão que me renova. Entrar numa sala de aula me renova, entrar na conversa com a tradução coletiva me renova, né? E a Anitta tem uma alma boa para conversar, ela levanta a equipe toda, ela é conciliatória, né? Então, não há atritos na equipe, isso tudo é uma coisa boa, assim. A Covid-19, nós estamos passando pela Covid-19 e toda quinta-feira, hoje em particular não, mas toda quinta-feira é dia de festa no nosso apartamento. A gente se encontra e a gente faz aquela trupe, a festa do teatro acontece toda quinta-feira com a trupeça gravando essa peça de teatro antigo, trabalhando só com a voz, porque é uma coisa meio artística mesmo. Ninguém prende uma voz. Você pode fechar os olhos e não ver uma imagem, mas você não pode fechar os ouvidos. É claro que a voz gravada, ela pode ser presa, você pode abaixar o som, mas uma voz que grita e que fala no meio da rua, você não pode. Um carro que passa tocando alto na sua porta, você não pode calar esse carro. Então, é isso. Não sei se respondi. Passo a bola para mim. Bom, eu adoro também ficar em desequilíbrio, né? Na arte, como artista e como acadêmica. Já contei o meu percurso. Não é muito comum uma artista, uma atriz de teatro fazer um doutorado, pelo menos na Itália. Aqui achei um cenário diferente, talvez nesse sentido, mas eu lido lá na Itália com pessoas que fazem outra vida, assim, não estão lá pesquisando, traduzindo. E digo isso com todo respeito, muitos deles eu admiro muito, né? Mas eu nunca me satisfiz só de ficar no palco. E eu preciso de estudar, eu adoro estudar, pesquisar, tentar de falar alguma coisa, né? Por isso que às vezes escrevi como dramaturga, de tomar a responsabilidade de falar alguma coisa. A Tropeça, para mim, é uma oportunidade fantástica, porque é pesquisa, é atuação. A gente sai, às vezes, faz até turnê com as nossas forças independentes, a gente vai. Lembro com muito carinho a viagem em Juiz de Fora, né, no Congresso dos Estudos Clássicos e depois no Rio de Janeiro. É uma produção independente, a Tropeça. É isso, claro, que custa muito esforço
de cada um de nós, da possibilidade também de desenvolver na pesquisa. A Tropeça sai não apenas com peças, mas com livros publicados, né? Com traduções novas dos clássicos antigos. Eu, pessoalmente, adoro. E talvez não seja um caso, me permita de acrescentar, que eu adoro um dramaturgo italiano que também vem da academia. O Enzo, formado em filosofia, já fui professor também de história e filosofia, hoje deixou a academia há muito tempo, mas ele sempre volta com seminários na universidade e tal. Eu acho que isso é muito importante, que tem um diálogo entre a academia e os artistas. Não se explica essa fratura, né? Essa divisão entre esses dois mundos. Nós precisamos de beber um no mundo do outro. Muito bom, gente. O teatro ele é incontornável, né? A gente pensar assim na formação do indivíduo, assim, desde tempos antigos, né? O próprio conceito de catarse, né? A gente estuda muito isso, né? Em teoria da literatura, né? Como é que muitas vezes as pessoas iam justamente para expurgar, né, determinados sentimentos, enfim. Tinha, de certo modo, um pragmatismo, assim, vamos colocar assim, né, em assistir teatro. E tem toda uma discussão, né, tipo, no século XX, de como que a técnica, né, fotografia, cinema, começou a disputar, depois, né, a mídia, alguns outros discursos começaram a disputar o espaço com a literatura, né? E mais recentemente, assim, eu tenho observado entre meus alunos, por exemplo, que é muito comum, mesmo alunos de letras, eles assistirem mais séries do que lerem literatura. Eu queria que a gente discutisse isso, como é que vocês veem esses discursos que são muito, como é que eu falo assim, muito penetrantes mesmo, né? A própria série de streaming, vocês veem como concorrência, acho que dialoga, tem roubado cena, como é que fica, né, o teatro aí no século XXI? Você tá com áudio, Virginia? Depois da Covid, o teatro, eu acho, tem que se repensar. E o processo do teatro, eu acho que já devia já estava na hora de ser repensado, o teatro como um todo, né? A questão é que o mundo contemporâneo facilita tudo para que nós continuemos vivendo sozinhos. Quer dizer, o processo da pandemia é como se você estivesse vendo um filme e ele passou o filme rapidamente para dizer assim, vocês estão caminhando para viver sozinhos, enclausurados dentro de casa e fazendo tudo pelo computador. Isso é muito bom para a gente sentir falta do contato físico, falta do coletivo, falta das coisas naturais. As coisas naturais que a gente fazia, mas porque eram tão naturais, a gente não sabia que elas eram importantes. Eu vejo essa coisa de nós deixarmos de ser um pouco... Porque estava muito legal a ideia de que a gente estava ficando um ciborgue. Nós já somos meio ciborgue, né? Qualquer um de nós tem obturação no dente, sim, usa óculos ou usa lente de contato. Quer dizer, nós já temos muitas próteses em nós. O próprio celular, né? O celular não sai da nossa mão, né? Ele fica na mão o tempo todo. E eu não sou muito chegada no celular, tem um ano que me deram, por causa do final do ano passado, me deram uma coisa, por causa da aposentadoria. Mas assim, a gente vai se acostumando a ser máquina. Agora a pandemia colocou a gente dentro da máquina. Vai ter uma escolha. Aqueles que acham bom ficar dentro da máquina, gostar dos filmes mais do que da literatura. Porque a literatura, o que acontece? Você não pode entrar na matéria livro. Você entra só em pensamento. Mas você continua, por exemplo, eu adoro ler no sol, debaixo do sol. É bom. Quer dizer, o espaço cênico, você controla o espaço da sua leitura.
Sim. Na máquina, não. Você falou assim, sua rede caiu aí, travou. Quer dizer, você dentro da máquina. Tem um filme que é muito legal, que chama Encaixotando Helena. Sim, sim. É um filme Muito bom. muito bom. Então, nós estamos literalmente encaixotados dentro da tela do computador. Eu acho que eu vejo isso como uma overdose daquilo que nós estávamos caminhando para ser. Agora está na hora da gente repensar se a gente vai voltar aos meios primitivos. E os meios primitivos, quais são eles? Experimentar o teatro no corpo, com gente do lado. Escrever a lápis. Ler um texto antigo. Conversar sobre o texto antigo e sentir se, quando você fala uma palavra, a pessoa levou susto, ou se a mão esfriou, o coração bateu rápido. Quer dizer, é uma questão de ou você escolher ser plenamente humano, ou você escolher ser plenamente máquina, ou você ser uma mistura dos dois. Eu acho que é isso. Agora, mais do que nunca, a tela concorre com a literatura. Mas eu acho que depois da pandemia nós vamos ficar saturados de tela. Uhum. Chega, não quero mais ver. Eu quero estar. Ver é uma coisa, estar no meio da coisa é outra coisa. Eu acho assim, mas a minha cabeça é uma cabeça de cabelos brancos. Eu acho melhor falar com a Anitta sobre esse tema. Bom, nós humanos assistimos o teatro há mais de 20, 25 séculos. E apesar que no último 100 anos tivemos mudanças radicais, né? Mais de 100, 120, assim, eu penso que, apesar de tudo, apesar do cinema, da televisão, das séries streaming, ir ao teatro e você encontrar uma pessoa em carne e ossa, como a gente fala na Itália, lá, vivo, na sua frente, pulsando sangue e soprando vida em uma personagem, isso vai ser sempre mais herético. Vai ser um ato revolucionário, herético ir ao teatro. Uhum. Porque vai chegar uma hora, e concordo com a Virginia com isso, que toda essa tecnologia vai saturar nossa alma. A gente vai querer encontrar outro. Agora, para o ser humano manter a memória do encontro do outro, porque não sei o que vai acontecer daqui, né, a 50 anos, a 100 anos, a gente deveria, acho, focar na educação. Assim, é na formação do público, na formação do leitor. E talvez adianta um pouco uma outra sua pergunta, porque qual é o sentido de estudar letras, de estudar áreas humanas? É fundamental o sentido. Senão você risca de chegar na sua vida, na frente da Gioconda lá no Louvre, e não saber por que é uma obra de arte tão impactante. Você risca de não ter instrumentos para ler aquilo. Então, tem muita gente, eu mesma, né, quando eu tinha 17 anos, a professora falava, mas vem para o teatro, eu falava, mas eu não entendo aquilo. Então, pérolas, né? Porém, você não tem os instrumentos para entender. Aí a educação é fundamental, de explicar o que é o teatro, o que é o texto teatral, para você ter o prazer de ir ao teatro. Nesse ponto, eu aproveito o gancho da Anitta, que é importante. Nós, brasileiros, nós gostamos muito do Paulo Freire. Eu gosto do Paulo Freire muito. Fui educada com base no Paulo Freire. E o Paulo Freire tem uma ideia assim, ele tem um livro que chama Para Ler o Mundo. Ou um livro, eu estou confusa aqui se é o nome de um livro, mas ele propõe a leitura do mundo. Né? Agora, o que a Anitta acabou de falar é que é interessante. Você não pode se contentar a ler o seu mundo.
Você tem que ler o mundo de Eurípides, o mundo de Sófocles, o mundo de Nietzsche, o mundo de Kant, o mundo de Enzo Moscato. Você tem que ler os mundos. E você só consegue ler os mundos se você acessar os textos dos mundos, né? Eu estou falando não só geograficamente, eu estou falando temporalmente também, né? Por quê? Porque a nossa alma, como diz o Guimarães Rosa, é crivada de armas. É crivada de arma, que é o texto, a palavra, e é crivada de almas de antepassados. Não estou falando, eu não sou reencarnacionista, mas eu entendo que a alma das civilizações que me antecederam estão em mim. Uhum, uhum. São camadas que me formam. Eu não sou uma pessoa só do século XXI. Uhum. Eu sou uma pessoa do século XVII, do século XIX. Veja a potência que a gente tem quando a gente lê um texto do século V a.C. Eu não vou ser igual a eles. Eu vou ser uma pessoa do século V com a alma do século XXI. Passo de novo, Anitta, desculpe a interferência. Não, muito obrigada, Virgínia, para mais uma pontuação fundamental. Então, eu acho que assim, você pensar que vai ao teatro e encontra uma pessoa ao vivo, repito, isso se tornará sempre mais chocante no sentido bom, revolucionário. Uhum. Agora, ao mesmo tempo, eu não vejo com maus olhos essas produções. Tem um lado bom. Não, na minha opinião, não precisa condenar as séries, nem o cinema, nem a boa televisão. De vez em quando tem uma coisa boa, né? Sim, sim. Aliás, quem sabe a gente deveria se apropriar mais de alguns territórios para que eles mudem, né? Porque a maioria das coisas, realmente, em específico na televisão, não encontra o meu gosto. Mas, assim, essa é a minha opinião pessoal. Agora, claro que você, em uma série, por exemplo, você tem a possibilidade, falando como atriz, de desenvolver um papel que tem um tempo, né, para crescer, para desenvolver. Você tem se a produção trabalhar com seriedade, com profissionalidade, por que não? Poderia ser um bom produto. Como o livro tecnológico, digital, me permite uma pesquisa mais rápida, se eu devo navegar dentro dessa literatura registrada para um outro meio tecnológico, que é o digital. Então, eu não acho que tem como voltar atrás. O homem irá para frente. Só que seria um grande erro ir para um lugar de ciborgue, esquecer a memória humana, todo o patrimônio imenso da humanidade, não se apropriar de tudo isso. Inclusive, eu acho que deveria ser letras, a faculdade obrigatória, depois o colégio, depois você escolhe uma outra faculdade. Porque assim você tem um médico com formação humanística, tem um engenheiro com formação humanística. E nós precisamos disso, porque nós nunca iremos parar de ser seres humanos. É a proposta aí para o ministro da Educação. Acabou de entrar. Ainda mais ministro da Educação, né? Nesse contexto. Falando em educação, como eu comentava com vocês, né, o propósito do difusor é tentar, né, chegar a esses alunos aí dos primeiros períodos aí, do curso de letras, enfim, de humanas geral, do teatro, filosofia e tal. E o Brasil, a gente vê, o Brasil é um país muito tecnicista, né? Talvez, assim, por influência dos Estados Unidos, mas, enfim, vocês sentem isso na pele, vocês estão na letras, no teatro, você sabe o que é, né? Tá numa área que não é, sei lá, não é uma engenharia, não é uma medicina, enfim, às vezes, sei lá, você submete um projeto de pesquisa, enfim, às vezes você sente esse tratamento diferente entre áreas e tal, coisa do tipo. E aí eu queria que vocês comentassem isso, assim,
pensando que, sei lá, que existe um espectador, assim, de seus, sei lá, 18, 19 anos, e sente que ele tem uma vocação para a área de humanas, sabe? Ele escreve relativamente bem, gosta de ler. Que vocês diriam para ele esse jovem assim que deseja fazer uma formação na área de humanas? E eu queria que vocês comentassem como é que o teatro, as letras, a literatura ajuda vocês a atuarem no mundo, a estar no mundo. Bom, com 4 filhos, né? Que já passaram pelos 18 anos, né? E que escolheram suas carreiras. Quem faz ciências humanas não vai ficar rico. Não precisa escolher para ficar rico. É uma coisa que a gente tem que ser honesta. Não vai ter grandes sucessos. A não ser que ele consiga ser famoso. Agora, a tecnologia, eu tive uma filha que falou, mãe, eu vou fazer programação, fez computação para ser rica. Não aguento mais essa pobreza, essa coisa das humanidades. Detesto esse negócio. Detesto o pobre. Falou assim. Essa menina fez o curso de computação, foi muito bem, e caminhava muito bem. Quando chegou, formou com 24 anos, passou 3 anos, ela virou para mim e falou assim, mãe, larguei tudo, estou indo para a Polônia, vou ficar lá 2 anos com o dinheiro que eu ganhei, à toa, para pensar na minha vida. Gente, olha só. Eu olhei aquilo e falei, mas você não queria ser rica? Você tem tudo que você queria? E ela falou assim, mas eu não estou feliz. Então, as humanidades têm isso. Eu não faço propaganda das humanidades, porque as pessoas têm seus percursos. Elas têm seus percursos e depois que elas fizerem o seu caminho é que elas vão determinar para a hora que a dor bater, a dor da insatisfação ou da infelicidade com alguma coisa, ela vai tomar um novo rumo. Não sei, nem se você vai cortar ou não isso do YouTube, mas o que eu estou falando é o que eu falo como mãe. Né? Vai chegar um momento em que a pessoa vai redirecionar. Essa menina que é meu exemplo, estou citando aqui agora, voltou depois de 2 anos, casada, e hoje mora numa casa, um apartamentozinho de quarto, sala, cozinha, com o marido feliz, sem querer ganhar dinheiro, e fazendo aquilo que gosta. Ela faz aplicativos, foi ela que fez o aplicativo de cesta básica daqui de BH, para a época da pandemia e tal, e está feliz, está com um emprego bacana, não é um emprego, é um emprego que dá estabilidade. Então, a tecnologia, ela é enfadonha. Há momentos que você, por enquanto não, ela é só excitação. Por enquanto é só excitação. Às vezes a pessoa aprende a fazer um site, fica magnificada com aquilo, de repente passou 1 mês, aquele site já está desatualizado. É um efêmero exacerbado. Né? O teatro trabalha com esse efêmero, assim, eu tenho 40 minutos de espetáculo, então a pessoa fica ali, eu preciso me dedicar toda aos 40 minutos, senão eu vou perder aquilo que passou há 5 minutos atrás. Mas você não aguenta ficar com isso muito tempo. O governo vai investir em tecnologia em massa. Vai todo deslumbrar, quer ganhar. Mas vai chegar o tempo em que ele vai falar assim, olha, a Amazônia está morrendo, então nós vamos tirar todo o financiamento do Brasil, porque a Amazônia está morrendo. Vocês queriam fazer agronegócio, esse tipo de coisa. E, no fundo, a sustentabilidade, o ar do mundo é mais importante do que ganhar o dinheiro.
eu acho que me enrolei um pouco nessa questão, porque estando aposentada, tendo feito opção pelas humanidades, e tendo feito opção pela, pela felicidade e não pelo sucesso, eu não sou uma pessoa indicada para falar isso agora para jovens como vocês. Passa a bola para mim. Obrigada pelo jovem, Virgínia. Está passando a hora. Ó, meninos, vocês estão em uma faculdade fantástica, na minha opinião. Assim, é uma faculdade que dá acesso aos outros mundos que citou antes na fala anterior a Virgínia. É a possibilidade de investigar literatura, o cinema, as artes, o teatro. Eu acho uma grande oportunidade. Claro que cada um deve lidar, né, com o que quer realizar na vida. Eu falo do meu exemplo, como essa faculdade me ajudou a atuar no mundo. A minha proposta dramatúrgica acho hoje mais madura. Eu entrei na área de tradução, isso foi uma casualidade, mas a faculdade, por exemplo, a faculdade da UFMG, da FALE, acho que tem, se não estiver errado, 28 percursos, né, de graduação. A minha opção foi para a tradução do teatro. Eu não teria pensado nunca na vida de traduzir de forma profissional. Já fui contratada por várias editoras também para colaborar com tradução. Isso me deixa muito feliz. Agora, precisa talvez fazer um comentário de uma pessoa que foi formada e criada na Itália, que infelizmente tem essas definições, né? Esse país rico, os países pobres. E ser pobre na Itália não é a mesma coisa que ser pobre no Brasil, porque você tem um Estado muito presente, que te ajuda em muita coisa, né? Você, com seus impostos, volta o imposto em serviços. Por que estou comentando isso? Porque desde que cheguei aqui no Brasil, eu percebi o medo, o pesadelo que representa ser pobre para o brasileiro. Então, ele quer ir para uma faculdade que faz dinheiro, porque isso e outro. Mas a felicidade da pessoa. Eu nunca me preocupei com isso. Sim, a minha família sempre foi contra, porque eu era uma menina, então queriam que eu fizesse uma profissão comportada, o teatro, quem sabe, ela bem contra quem, e tinha tudo isso, atriz é sempre né, no imaginário coletivo, quem sabe o que ela vai fazer. Uma atriz pode ser uma intelectual também, é que eu me proponho de ser, né? Então, assim, nunca me preocupei de ser rica na Itália. Me preocupava que eu pudesse pagar minhas contas, mas tinha uma vida digna, acesso às melhores escolas públicas. Talvez, quem sabe, fazer uma revolução no Brasil para ter as coisas para todo mundo, para as pessoas não se preocuparem de ser ricas, mas de ser feliz. Bom, isso. É forte, é pesado isso, né? Você ter essa preocupação, né, de não no Brasil, né, de não ser, de saber que é devastador ser pobre, né? É muito louco isso, né? Veja aquela menina, a Greta lá, a Greta Gutem, aquela menina, não sei pronunciar, ativista, que é da Escandinávia, ela, né? Onde a vida média, assim, é muito alta, bem mais alta que na Itália. A menina não está nem um pouco preocupada em ser rica na vida. Ela está preocupada em ter um mundo sustentável. Sim. Talvez, né, se pudesse refletir sobre isso. E também, assim, pensar que acho que mudou também muito o modo como as pessoas encaram a profissão, né? Tipo, essa coisa, às vezes a pessoa ficar a vida inteira num trabalho só, acho que isso é difícil de conceber hoje, né? Por mais que ainda aconteça alguns concursos públicos, né? Mas, de modo geral, eu estava vendo de uma pesquisa falando que, em média, as pessoas hoje ficam 8 anos numa profissão. E aí mudam. Não é nem numa empresa, numa profissão, sabe? Então, Virgínia, você comentou isso, né? Que sua filha, né? Toda uma graduação, né? Se formou para ser programadora.
E aí Sim, parou, sim. né, por uma questão existencial, né? Então, às vezes, o aluno está entrando ali e pensar que ele pode... Ela teve o privilégio de ter uma casa que ela podia guardar o salário. Uhum, uhum. E ela foi para a Polônia e ficou 2 anos pensando a vida. E vivendo, claro, o dinheiro que ela ganhou, ela aprendeu a viver muito modestamente na Polônia. Para poder durar 2 anos. O dinheiro do trabalho dela, para poder durar 2 anos, ela trabalhou o quê? 24 anos ela formou e ficou ali 6 anos trabalhando, juntou dinheiro 6 anos, foi para a Europa, ficou lá. Que não é um país de ponta. Ela me enganou na época porque disse que ia para uma cidade, né, Uth, que tinha uma faculdade de animação. Ela é desenhista, essa menina. Então, um cinema de animação que ela queria fazer. Eu falei, bom, então tá indo, seguindo a carreira acadêmica, bacana. Então, chegou lá, não fez nada disso. Ficou parada pensando como se fosse uma filósofa, daquelas filósofas antigas que andava de chinelinha. Então, quer dizer, ela saturou de tecnologia. É isso que eu digo, ela saturou, enfiou de cabeça na tecnologia, mas a sensação da tecnologia é que você nunca está com o melhor na mão. Porque sempre está saindo um melhor. E isso vai acontecer no nível individual e no nível nacional também. Isso vai acontecer. Não é a tecnologia, não é a produção para alimentar o mundo. Alimentar o mundo, de repente, eu tenho uma filha que faz jejum 2 vezes por semana, com as melhores comidas dentro de casa. Ela faz jejum porque ela precisa se revigorar espiritualmente. Quer dizer, o mundo agora vai começar a ter outros valores que não são aqueles... Eu acho, eu pessoalmente, já vejo muito brega o valor dinheiro e tecnologia. Eu acho que já é uma coisa do século passado. Ficar rico e tal. Agora, a Anitta realisticamente colocou isso para nós. Nós ainda somos um país do século passado. Nós ainda não temos esgoto, nós ainda temos miseráveis, nós ainda temos pessoas que não sabem ler. Então, nós temos pessoas condicionadas a serem infelizes ainda, que não podem ter essa época. Superar essa infelicidade pela tecnologia, não sei se vai dar certo, não. Porque nós vamos importar tecnologia. Nós não temos condição de fazer tecnologia. Por mais incentivo que o país dê para as áreas de tecnologia, nós vamos precisar de uma peça chinesa para botar no respirador, que é a nossa realidade hoje. Sim. Quer dizer, fazemos o respirador, mas temos que importar uma peça chinesa, no sentido de viver comunitariamente com o mundo. É um problema para pensar, mas eu acho melhor a gente pensar em ser feliz. Porque os problemas do mundo a gente não consegue resolver, nem do país. Então... Gente, muito obrigado, essa entrevista maravilhosa. Nossa, acho que o pessoal vai adorar. Foi uma satisfação conversar. Anitta, muito obrigado. Virgínia, muito obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. Sucesso para você. Muito sucesso. Você está de parabéns com esse canal, com essa ideia que você teve. Eu, se pudesse voltar um dia, queria ser sua aluna. Oh, gente, ganhei o dia aqui agora. Tá bom? Tchau, gente. Foi um prazer, tchau, viu, Paulo? Obrigada. Obrigada, Virgínia. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Bye, bye.